E aí, meus amigos, contadores e contadoras, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Contador Agora. E esse podcast é muitíssimo especial, não só pelo tema, mas pela convidada linda, maravilhosa, que ó, se eu não fosse casado, me casaria com essa moça, viu? Ó, vamos lá. Esse podcast hoje é sobre experiência do cliente na contabilidade e eu trouxe aqui para falar com a gente a Camila Barcala, que é especialista em experiência do cliente, mas o melhor do currículo dela é que ela é minha esposa. Muito obrigado, seja bem-vinda a mais um podcast. Obrigada, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Camila e a gente vai conversar um pouquinho sobre experiência do cliente na contabilidade. É isso aí. Então vamos lá? Vamos lá. Bora. Olha só, a gente fazer um retrocesso aqui na contabilidade. A contabilidade é uma das únicas profissões no Brasil em que é prerrogativa, em que toda empresa é obrigada a ter um contador. Então, por exemplo, nem toda empresa é obrigada a ter um advogado, a não ser que tenha uma ação judicial. Nem todo mundo, por exemplo, é obrigado a ter um despachante. Nem todo mundo é obrigado a ter um mecânico. Nem todo mundo é obrigado a ter um engenheiro, exceto se for ter uma construção ou alguma coisa assim. Só que é uma prerrogativa, é obrigado que todas as empresas tenham um contador. Por que eu estou falando isso? Porque, sendo uma obrigação uma empresa ter contador, a partir do momento que um cliente entra para uma contabilidade, como é que era o formato? Se você pegar um formato aí dos últimos 20 anos, um cliente ele entrava na contabilidade e ele só saía se ou ele quebrava, ou o cliente quebrou, ou a empresa do cliente fechou, ou ele por algum motivo juntou com outra empresa que aí outro contador assumiu. Mas era raro uma empresa contábil, um cliente sair de uma empresa de contabilidade para ir para outra. O cara podia estar na empresa com raiva, ele poderia estar puto com o contador, mas ele não saía. Nunca saía. Então, se um cliente ele é obrigado a ter uma contabilidade, qualquer que seja, e ele entra e quase é um casamento, não é cultura de uma empresa de contabilidade ter experiência do cliente. Então, não é cultural para o contador ter nenhum processo, ter nenhum mecanismo, não ter nada relacionado à experiência do cliente. Então, esse podcast é muito importante que a gente comece explicando o que é a experiência do cliente. Tá, vamos lá. A experiência do cliente, eu acho que ela ainda não é as empresas, os donos das empresas de contabilidade, eles ainda não veem a questão da experiência do cliente ou processos voltados, dedicados ao cliente, especificamente, porque ninguém se sentiu ameaçado e isso ainda não é muito verbalizado no mercado contábil, de uma forma muito enfática, e isso frequente, muito diferente de outros segmentos da saúde. E como é casamento, existe uma certeza de que o cliente vai precisar, uma demanda quase que garantida, muitas vezes até espontânea, e nem sempre espontânea, porque também existe uma concorrência muito maior nos últimos anos no mercado contábil, contabilidade online. Então, eu acho que é porque existe uma obrigatoriedade. Mas e se amanhã a lei mudar? E se amanhã alguma coisa acontecer que mude o sistema? É porque, assim, o mercado, ele muda da noite para o dia, e quando a gente menos espera. Então, eu acho que a possibilidade de você trabalhar com a experiência do cliente é você já garantir que esse cliente realmente fique com você trabalhar essa parte de fidelização, trabalhando com alguns processos. Experiência nada mais é do que você alinhar processos para você manter uma vivência positiva para os seus clientes, independente de quem está chegando e de experiências passadas. Então, vou dar um exemplo. É muito diferente de satisfação. Vamos supor que uma pessoa... Porque a satisfação está alinhada com a expectativa. É o que eu acho que aquele escritório vai me fornecer. É diferente de uma vivência que já foi planejada, que foi trabalhada. Então, eu não conto por onde a pessoa passou. Eu estou me garantindo, tentando alinhar e trazer a melhor vivência. Se eu der um exemplo aqui melhor. 2 escritórios de contabilidade. Um foi lá, a pessoa chegou com uma expectativa super baixa naquele escritório, e a outra pessoa veio de um escritório bala, todo em mármore e granito, e saiu porque a pessoa teve que mudar de um estado e não conseguiu ficar com aquele contador. Aí, essas duas pessoas,
Aquela que veio lá de uma portinha, numa esquina, lá no centro da cidade, e o outro que saiu do mármore. Os dois vieram para essa mesma contabilidade. A expectativa de quem era atendido com mármore, granito, gente falando o tempo todo, conversando com o dono o tempo todo, é muito diferente de quem veio da portinha para ser atendido nessa mesma empresa. Então, todo mundo veio de experiências muito diferentes. O que a experiência vai fazer é que esse escritório que recebeu esses 2 clientes, ele alinhe todo o atendimento para essas 2 pessoas ficarem satisfeitas. E elas ficarem leais àquele escritório. É para isso que serve a experiência do paciente, do cliente. Então a experiência do cliente, o objetivo final é lealdade. É lealdade. Ela nada mais é que um processo, porque você não pode ficar trabalhando com experiência como se ela fosse uma coisa na nuvem. Porque a experiência é uma estratégia. Ela também é uma estratégia. Experiência é estratégia. É uma estratégia. E não adianta o dono da empresa virar e falar assim, eu vou começar a mensurar reclamação de cliente. Eu estou fazendo experiência do cliente. Não, isso é uma das coisas. A primeira coisa é uma estratégia. Eu vou trabalhar pensando para clientes. Eu vou trabalhar voltado para os meus clientes. Para que eu fidelize eles, eu tenha uma carteira cada vez maior de clientes. Para que eu garanta que um cliente não saia. É mais ou menos por aí. Então é uma estratégia, pelo que você está me explicando. Experiência do cliente, principalmente aplicada à contabilidade, são conjuntos de estratégias para garantir a lealdade desse cliente, fazer esse cliente ficar cada vez mais tempo no lifetime aí nessa empresa contábil. Seria isso? A experiência do cliente, ela tem os primeiros registros foram em 1955. Eu até trouxe aqui alguns números, alguns dados, e a experiência do cliente, os primeiros registros em 1957, 1955, foram feitos por economistas. E esses economistas, um deles é até conhecido como pai do marketing moderno, ele fala que a experiência do cliente é o que as pessoas realmente desejam, que não são produtos, mas experiências satisfatórias. Tá, repete essa frase aí, vamos analisar essa frase. O que as pessoas realmente desejam não são os produtos, mas experiências satisfatórias. Ok. Então, assim, ainda assim, não adianta eu só vender uma caneca. Se a pessoa for maltratada vendendo uma caneca, ela não vai voltar para comprar outra caneca ali. A não ser que ela realmente tenha uma necessidade, ou seja, a única opção dela. Mas a partir do momento que eu tenho 2 empresas que vendem caneca, ela vai naquela onde ela tem uma experiência melhor. Onde ela é bem atendida, onde ela é bem tratada, onde as pessoas conversam com ela. Mas a experiência não é individual, não? Ela é individual, mas eu posso fazer uma estratégia para o coletivo. Existe o momento de ser coletivo e o momento de ser individual. Quando eu vou desenhar uma jornada do cliente, por exemplo, eu estou desenhando para a minha totalidade de clientes. Estou desenhando para um cliente. A individualidade de cada cliente, a gente vai trabalhar no CS, que é no sucesso do cliente. É onde eu vou ajudar aquele cliente a ele passar por aquela jornada sem obstáculos, sem traves, onde eu posso oferecer mais um produto. Porque CS também é ser gerente de conta. Então, CX é estratégia, CS é atendimento e garantir que o cliente passe pela estratégia que foi desenhada no CX de forma fluida. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu sou um cliente, eu acabei de ir para uma contabilidade, né? Uhum. E quando eu chego nessa contabilidade, eu converso com o departamento pessoal, contábil, fiscal, eu passo por todo mundo ali dentro, eles pegam minha documentação. Cada ponto de contato desses profissionais da contabilidade comigo, cada documentação que eles me pedem, cada reunião que eu faço com eles, cada conversa que a gente tem sobre determinado assunto, tudo isso pode ser mapeado para que o cliente tenha uma melhor experiência, mais segurança e, por fim, consiga ter mais lealdade no final das contas para a contabilidade? A jornada, ela é uma das estratégias dentro da experiência do cliente que ajuda você a mapear os caminhos deles, e você tem ali oportunidade, quando você mapeia, de modificar e entender o que você realmente está fazendo para o seu cliente. Mas existem alguns passos antes da jornada, que é você entender, assim, qual que é a minha estratégia, o que eu quero com o cliente. Existem 6 pilares na experiência do cliente, que é a estratégia, a compreensão do cliente, designer, medição, governança e cultura. Não adianta o dono querer fazer jornada, sendo que ninguém sabe o que é jornada. Não adianta um analista contábil falar assim, eu acho que a gente tem que trabalhar com jornada, sendo que o dono não faz a menor ideia.
Então, uma questão, primeiro, tem que trabalhar a cultura da empresa. E a estratégia começar lá de cima, do dono da empresa. Mas experiência do cliente, isso é um departamento? Pode ser um departamento. Não precisa começar com grandes investimentos. Eu acho que é importante começar. Porque senão também você vai ficar um pouco fora do que está acontecendo no mercado. Eu acho que a empresa de contabilidade ela já tem esse estigma de trabalhar de formas arcaicas. Então, eu acho que quanto mais atualizada, mais moderna no jeito de conversar com os clientes, para desmistificar toda aquela relação de entrega de impostos, de guia, você agregar outros valores, até mesmo na comunicação com o cliente, é diferencial. Não precisa ter grandes investimentos, mas se você começar melhorando a linguagem com o cliente, a comunicação, para que ele possa entender, e uma pessoa dedicada a trabalhar com a experiência do cliente dentro da empresa, ligada à alta direção, você já começa muita coisa aí fazendo isso. Tendo uma pessoa dedicada, você começa a fazer grandes transformações. Tá. Então vamos dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que uma empresa contábil que está assistindo a gente, que está vendo a gente agora, ele entende a importância e a relevância de ter uma experiência do cliente, ter uma jornada, ter um time de CS. Ele quer começar a fazer isso tudo. Ele entende que isso é importante para reter, para fidelizar, etc. Por onde que ele começa? Então ele contrata uma pessoa. Primeira coisa, se ele quer começar, tem que começar o dono tomando essa decisão. Se ele está disposto a mudar processos internos e a escutar o cliente. Porque assim, se você vai fazer a experiência do cliente, tem uma disciplina que é a compreensão do cliente. Dentro da compreensão do cliente, você tem o VOC, que é a voz do cliente. Você pode estar querendo fazer a experiência do cliente e não querer escutar o cliente. Então, primeira coisa, tem que estar disposto a escutar. Disposto a escutar xingo, disposto a escutar reclamação e disposto também a perguntar para o cliente, tá tudo bem? Você está gostando do serviço que eu estou prestando? Corre o risco de escutar o que não quer. Então, tem que estar preparado para isso também. Por isso que é tão difícil trabalhar com a experiência do cliente. As pessoas têm que começar a escutar, vão escutar críticas. E não necessariamente vão ser críticas boas. Porque feliz é o dono de empresa que consegue arrancar do cliente uma crítica. Porque a maioria vai fazer o quê? Vai embora. E aí você vai perder o honorário, vai perder aquele cliente, vai perder a recorrência, você vai perder a sustentabilidade. Certo. Então, começa por aí. Então, a primeira coisa é decidir se você vai trabalhar com o cliente e você está disposto a escutar a reclamação. E a consertar a reclamação também. Já começa por aí. Esse é o primeiro passo. Feito isso, escutando, consertando e tomando a decisão que eu vou trabalhar os meus processos voltados para o cliente, eu já vou para uma outra etapa. Aí eu posso ir para uma etapa de começar a medir. Medir número de reclamações no mês. Ou até mesmo perguntar para o cliente, você recomenda a minha empresa? Que é o famoso NPS. Mas você não precisa usar a ferramenta de NPS, comprar de imediato uma ferramenta para você poder fazer disparo de pesquisa. O bom e velho Excel nunca falhou na vida de ninguém. Então, existe fórmula pronta para você fazer NPS, manda no disparo de e-mail, faz uma lista, faz no WhatsApp uma lista de transmissão e coloca, você recomenda este escritório de contabilidade para algum amigo ou familiar? Dê uma nota de 0 a 10. Se for um escritório pequeno, que tem ali 50 contas, 100 contas, você consegue fazer na mão. São 50 pessoas, você vai coletar ali 50 informações. E aí você consegue fazer o cálculo, o percentual de pessoas que falam bem da sua marca, que dão notas entre 9 e 10, e o número e exclui quem dá nota 7 e 8, que é o neutro, que aí eu acho que a gente pode até aprofundar depois mais nessa parte de métrica. E você coloca e subtrai pelo percentual de detratores, que é quem vai dar nota entre 0 e 6. A escala é grande. Então, a métrica do NPS, que é uma das primeiras medidas, né, uma das principais medidas de experiência do cliente, ela é uma métrica exigente. E essa exigência não foi porque é achismo, foi feito um estudo estatístico para poder explicar que foi junto com a Bain Company, escutaram vários clientes de várias empresas e viram que os clientes que não gostam daquela empresa e descobriram também que essa é a única pergunta que importa numa pesquisa de satisfação. É se ele vai recomendar a sua empresa. E é uma métrica de lealdade e satisfação, então ela vai garantir a sustentabilidade. Ela vai garantir que aquele cliente vai ficar naquela empresa. Então, se você subtrai o percentual de promotores pelo percentual de detratores, você vai ter um número. Você consegue fazer isso no Excel? A partir do momento que você consegue medir
Porque ali também você tem a possibilidade de comentar, de você falar o porquê que você não gostou daquela nota. E se o cliente não te responder, você pode perguntar, por que você deu essa nota? Aí você tem que estar preparado para escutar. Mas também se o cliente te falar que ele não gostou, você tem que responder. Você não vai deixar ele no vácuo. Porque o que mais tem hoje é gente respondendo o NPS e ficando a ver navios. Aí eu dei 0, mas ninguém nem me falou nada. Você não consegue responder uma pesquisa, vai conseguir fazer outras coisas. Ô Camila, e eu tô com esse negócio de lealdade na cabeça ainda. O que de fato faz uma pessoa ser leal a uma marca? Seja uma empresa, um produto. Por exemplo, Coca-Cola. As pessoas são leais à Coca-Cola. Não importa o gosto da pessoa, exceto o nosso querido João, nosso videomaker, que não toma Coca-Cola. Bebe água. Bebe só água. O resto, assim, todo mundo acha que Coca-Cola é um produto que está na mesa de todo mundo no domingo. Do mesmo jeito, quando você pensa, mesmo que você tenha lealdade pelo seu time de futebol, que mexe com paixão, você tem lealdade pelo seu time de futebol, pelas coisas que você gosta, por um produto que te chama muita atenção. Como que faz para um produto ou um serviço ser de fato, o cliente ser realmente leal àquela marca? Tá. Isso não é subjetivo demais, não? A experiência do paciente, a experiência do cliente, a experiência do cliente, ela tem essa coisa das pessoas acharem que ela está na nuvem. Só que cabe a quem está trabalhando com a experiência do cliente fazer ela ser palpável. Ser X bom é ser X na prática. É ser X na operação, no dia a dia, dentro dos processos. Mas quando a gente está falando de lealdade, é um passo a mais que a gente está dando. É uma conquista. Às vezes você tem uma única oportunidade com aquele cliente e você tem que fazer aquilo ali, você converter aquilo. Às vezes é uma única ligação que você tem com aquele cliente. E eu preciso converter aquilo a uma venda. Ou eu preciso reter esse cliente, porque às vezes eu dependo dele também, daquele honorário, daquele cliente. Você garantir a lealdade de um cliente, nós somos 95% emoção e 5% razão. Quando a gente trabalha com a emoção, a gente consegue trazer uma lealdade para o cliente. Consegue capturar ele e trazer ele para perto. A Coca-Cola, ela sempre trabalhou com propagandas que mexem com as pessoas. Então, é aquele Papai Noel, passa o caminhão da Coca-Cola na porta de casa com o Papai Noel, que as crianças ficam loucas. Ela mexe, ela faz propagandas que faz as pessoas chorarem no Dia das Mães. Agora... Então, lealdade está ligada à emoção. Tem muito ligado à emoção, mas também à confiança. Emoção e confiança. Emoção e confiança. Existem 3 pilares na experiência do cliente que ajudam a fazer essa construção. Mas, de cara, quando você me pergunta assim, lealdade, eu digo que é emoção e confiança. São 3 coisas muito importantes. Olha quem chegou aqui, ó. Olha, gente. Deixa eu ver quem chegou aqui, ó. O minizinho. Pop. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Aí, ó. E aí? Existem 3 pilares na experiência do cliente que eu acho que são a chave para você tocar uma empresa, você administrar uma empresa. A primeira coisa é sucesso. O que você prometeu para o seu cliente na hora que estava vendendo? O que é sucesso para ele de fato, né? Não é não só de fato para o cliente, mas o que você prometeu para ele? Me dá um exemplo, tipo assim, você prometeu... Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Uma vez a gente estava mudando de contabilidade, a gente mudou de contabilidade e a gente foi fazer uma reunião de onboard. Tá. E o que esse gerente de contas dessa contabilidade fez? Logo comigo, que é pra me matar de ódio, pra me fuder. Ele tinha um script pronto de o que era sucesso, o que era isso, o que era aquilo pra mim. Ele tinha um script lindo. Aí ele me perguntou assim, aonde que a sua empresa quer chegar? Aí eu falei. Aí ele falou, a gente pode te o que a gente pode te ajudar? Ele vendia contabilidade. Mas ele pegou um script de uma empresa que estrutura um processo tipo comercial de marketing como a gente. E no final, depois de uma reunião de 40 minutos, onde ele ficou lendo o script, eu falei assim, cara, eu quero que você me entregue minha folha de pagamento e que você não erre meu imposto. É só isso que eu quero de você. Então, pra mim, naquele momento,
ele queria me prometer um tanto de coisa, mas sucesso para mim é que ele não errasse. Muitas vezes, sucesso para o cliente, num caso dele de contabilidade, é que muitas vezes uma empresa contábil muito boa é uma empresa contábil invisível. Ela passa despercebida no seu dia a dia, te entrega tudo que você precisa, você não tem que pensar nela. Isso é uma boa empresa. Porque isso é igual seguro de carro, que você paga, mas não precisa. Porque a contabilidade te entrega tudo todos os dias, mas a partir do momento que você tiver que pensar nela demais, alguma coisa de errado tem. Concordo. Ou também tem muita empresa contábil e que também tem muitos clientes nossos aqui que são grandes consultores, que é uma outra coisa muito boa também, que você não acorda e você acorda e vai dormir tendo que conversar com esse cara toda hora porque você confia na decisão dele. E uma decisão errada dele, e você vai saber de uma coisa que eu vou falar, uma insegurança jurídica que ele te passa, é grave. Te fode. Te pede, você tira sua noite de sono. Tira sua noite de sono. Então, o que que para mim contabilidade vende ou deveria vender, e que talvez seja o motivo de maior fidelidade e o possível de buscar uma lealdade no final. Se o cliente de uma contabilidade ele entender que aquele contador não trabalha para o governo, trabalha para ele. Se ele entender ele não é despachante que ele não é despachante do governo e nem funcionário do governo para cobrar imposto. Ele tá lá para ajudar o cliente. E se ele perceber que essa empresa contábil, ela tá interessada que essa empresa dê lucro e ajudar esse cara a olhar por toda a dinâmica do negócio dele, ajudar essa empresa a dar lucro, eu acredito que assim começa a tornar, a ter uma fidelidade maior com o cliente. Só que, por que é muito interessante essa questão? Porque ter o cliente no centro, colocar o cliente no centro de uma discussão dessa, quando você coloca o cliente no centro de uma discussão dessa, principalmente para uma empresa contábil, é um desafio muito grande para uma empresa de contabilidade. Porque pensa na dinâmica de uma empresa como um todo. A dinâmica de uma empresa. A empresa tem pessoas, fornecedores, clientes, tem despesas, tem conta de luz, tem conta de água, tem financiamento. A empresa, 90% de uma empresa está na mão de uma empresa de contabilidade que pega aqueles dados na mão. Você falou de dados. E sabe o que o contador faz quando ele pega todos esses dados? Entrega uma guia para um cliente ou entrega um relatório contábil para o cliente. E não usa o dado de maneira inteligente para trazer inteligência para o negócio. Tá, entendi. Mas olha só. O que você está me falando, então, que eu poderia considerar nesse pilar sucesso, ele fazer a obrigação dele, que é emitir guias e trazer a segurança contábil e jurídica para esse cliente. Emitir guia e os relatórios isso contábeis. Não é. Fazer o serviço dele, o básico que ele foi contratado. O básico que não faz. O povo está querendo inventar BPO e uma série de... Sabe o que o povo está fazendo? Porque isso tem a ver. Qual que é o pilar? Sucesso? Porque sucesso nada mais é do que a promessa. Vamos pegar a companhia aérea. Ela leva a gente de um lado para o outro. Esse é o sucesso de uma companhia aérea. Qual que é a grande questão? Qual que é o sucesso do escritório contábil? Qual que é a grande questão? Contabilidade, o serviço contábil em si virou um commodity. Então, é um valor meio que tabelado o Brasil todo. Então, o que os caras fazem? Eles começam a fazer o Frankenstein. Então é o seguinte, já que esse produto A aqui que eu tenho é um produto talvez seja um commodity, aí eu pego um pouquinho disso aqui e agrego aqui, eu pego um pouquinho e começo a criar um monstrinho para chegar pro cliente, tem todo maquiado e falar assim, olha como nós somos o hub de negócio. O hub de negócio é o caralho, o cara não consegue fazer nem o que ele é pago para fazer. O cara tá quebrando no core business dele e quer pegar coisa de outras áreas. Então é muito importante quando você fala em sucesso, é o seguinte, o que na minha visão acho que as empresas contábeis têm que ter? Cara, eu sou uma empresa de contabilidade. Eu vou te entregar a sua contabilidade certa em dia e sem erro. É pronto. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Então, o básico tem que ser feito. O básico tem que ser garantido. A experiência do cliente, ela começa com um básico bem feito. Porque se o básico não está sendo bem feito, você não vai ter condição de pensar em outras coisas. Essa é a questão. Você vai pensar em quê? Primeira coisa é garantir o básico bem feito. Segunda coisa é reduzir o esforço do cliente. Legal. A partir do momento que você entrega apenas as guias e a conta dele não fecha, ele fecha no vermelho, ele está tendo muito esforço, que ele ainda tem que fazer conta. Como que eu vou me manter vivo? Como que eu vou me manter sustentável?
Porque ele está pagando uma empresa contábil, que é a pessoa que mais detém o conhecimento sobre os números, e muitas vezes os números do próprio do negócio dele. Ele não sabe os próprios números, mas o contador sabe. Que poderia estar ali ajudando ele a ser cada vez mais sustentável. Seria um ponto de redução de esforço. Ok. Beleza? Perfeito. Às vezes uma consultoria bem colocada, não de uma forma abusiva. Eu vou te dar consultoria disso, consultoria daquilo, porque consultoria é um trem que todo mundo quer fazer. Todo mundo quer dar consultoria. Só que eu acho que a consultoria ela tem que saber ser colocada e visto a partir do momento de uma fragilidade de uma pessoa. Tô vendo que você está com dificuldade. Você quer uma consultoria neste aspecto? E aí você oferece uma consultoria para poder facilitar a vida dele, reduzir o esforço desse cliente e vai acabar entrando ali com mais um produto. E existem muitas empresas baseadas em redução de esforço, né? Pega o próprio iFood. Você não tem esforço mais hoje. Você abre o aplicativo, pede um negócio, chega na porta da sua casa. É uma redução de esforço absurda. Mas tem empresa que só trabalha com sucesso e redução de esforço. Olha a Localiza. Ela só faz isso. Ela entrega o carro super bem e facilita todo o caminho para os clientes dela. Isso é muito importante que você está falando. Isso me lembra quando a Contabilizei chegou, quando a Contabilizei começou, toda empresa de contabilidade mandava o imposto para o cliente no e-mail e cobrava no fim do mês o honorário. Era assim. E aí, quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro dia de aula, o meu saudoso coordenador Kleber, hoje é nosso cliente. Já ouvi muito falar dele. É um cara, assim, fantástico. Ele falou assim, o contador que mandar só guia de imposto vai morrer, não sei o que. Ficará obsoleto. Ficará obsoleto. E sabe o que aconteceu? Justamente, assim, ficava obsoleto todos, ele estava coberto de razão, mas aconteceu uma coisa que foi um mistério. Justamente uma empresa que só manda imposto para você no e-mail, foi a empresa que foi a maior empresa, uma das maiores do mundo de contabilidade. Por quê? Redução de esforço. Na verdade, ela te dá a segurança de um app, ela te dá informação na palma da mão. Você tem ali um esforço inicial maior para lançar tudo, coisa na contabilidade tradicional você não tem, mas em compensação, você tem segurança e você tem uma redução de esforço no final. E muitas empresas contábeis, ela demanda tanto do cliente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu tive que comprar uma impressora para mandar. Eu tive que comprar. A gente atende o Brasil todo, nós atendemos outros países, a gente tem cliente só no contador agora de quase todos os estados brasileiros, ou todos, fora as outras empresas, outras coisas. A gente, todos os nossos anos, a gente nunca teve uma impressora. Eu tive que comprar por quê? Porque minha contabilidade precisava das guias pagas para fazer dos comprovantes grampeados. Eu tive que comprar grampeador e negócio. Ridículo, porque ele te deu despesa, te deu esforço, te deu um puta trabalho. Eu tenho que tirar 2 dias, todo dia, primeiro, 1 e 2, no lugar de eu ficar fazendo minhas metas e tudo que eu vou fazer, eu tenho que ficar, sabe, fazendo o quê? Tirar uma xerox de conta paga pra mandar pra ele, não vou mandar original, né? É isso. É o que eu te falo, o cara quer inventar, mas o cliente tem que comprar impressora. É foda. Então, assim, esse negócio... Você tem impressora, João, em casa? Nós não estamos tendo impressora em casa? Não. Você que tá Na me verdade, assistindo aí, que é contador, deixa eu... Câmera 1. Você que tá me assistindo aí, que você tem um cliente, redução de esforço pro cliente é muito importante. É muito importante. Por isso que é legal falar. Reduz o esforço do seu cliente. Você vê que seu cliente não tá te mandando as guias, não tá te mandando as coisas do jeito que deveria, tenta fazer dentro do seu processo de trabalho algo que seja mais fácil para ele. Porque senão vai vir uma solução, uma empresa ou alguém no mercado que vai trazer essa solução para facilitar a vida dele. Se facilitar a vida dele, você vai perder o honorário para outra empresa. Eu tenho certeza que esse contador que manda imprimir as guias tá cheio de nota de dinheiro na carteira. Porque eu não tenho uma nota na minha carteira. Todo mundo faz tudo no WhatsApp, até o e-mail tá ficando obsoleto. Até o e-mail, as pessoas estão tendo dificuldade de trabalhar com e-mail. Então, assim, a pessoa está pedindo para você imprimir. É complicado. Então, a gente também tem que entender o que está acontecendo no momento. E esse negócio de entender o que está acontecendo no momento, a gente toma cuidado com essa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. As locadoras também achavam que elas iam nascer assim, morrer assim, crescer assim. Ver a Netflix derrubou todo mundo. Por que a Globo não inventou a Netflix? Ninguém sabe. Mas ela continuou fazendo as mesmas coisas e ficou aí correndo atrás de várias perdas de audiência até ela ter o próprio streaming dela. E hoje a TV também está obsoleta. São poucas as pessoas que assistem televisão.
Então, assim, se o contador ficar achando que ele faz ficar da mesma forma, porque existe uma obrigatoriedade de legislação, não fique se prendendo nessas coisas de garantia, porque vai chegar muitas vezes uma empresa ou uma revolução que vai te passar para trás. E eu tenho tanto, assim, tanto respeito, tanto respeito pelo conhecimento que o contador detém, que por isso que a gente faz o que a gente faz, porque não tem nenhuma profissão no mundo, não existe nenhuma profissão no mundo, nenhuma, que é mais importante do que o contador, sob nenhuma ótica. Sabe por quê? A base do capitalismo são negócios. A base de todo o capitalismo é negócio. A partir do momento que alguém comprou e vendeu alguma coisa, teve um contador. Não importa o tipo. Só para você ter uma base. Essa semana, não sei se vocês viram essa notícia. Essa semana, o contador do PCC foi preso. Ah, eu vi isso. Você viu? Até o PCC tem contabilidade. Nada acontece no planeta se não tiver a mão de um contador. Então, quando você vê que 500 mil pequenas empresas, não sei quantas mil pequenas empresas fechavam, você vai me dizer que não tem mão do contador ali? Quando um cliente sai de uma empresa contábil para ir para outra, você vai dizer que não foi culpa da empresa de contabilidade? Quando um cara sai para ir para outra empresa porque ofereceu algo a mais, será que não faltava isso? Ele entender que tem que medir a experiência do cliente dele, tem que entender o que o cliente dele faz, tem que fazer, além do básico bem feito, tem que trabalhar a imagem dele para o cliente dele ser leal a ele. Eu acho que é um conjunto, nunca existe uma única resposta. Eu acho que é um conjunto de coisas e a experiência do cliente, ela onde vai pegar o maior volume de possibilidades para poder reter o seu cliente. Existem várias atividades dentro da experiência do cliente que vão fazer com que você ajude a reter o seu cliente, mas também a trazer novos. E aumentar o volume de venda ali, fazendo um upsell, um cross-sell. Então, você tem essas possibilidades dentro da experiência do cliente. Agora, voltando, a questão de entregar o sucesso, o básico bem feito e reduzir o esforço do seu cliente é um grande diferencial. E tem muita empresa que trabalha só com isso. E tem muito sucesso. Agora, quando você adiciona, que você me perguntou, como fazer seu cliente ser leal, você adiciona emoção. Exemplos de emoção, tá? Na contabilidade. Coloca na ficha, no cadastro básico, data de aniversário. Pede para o seu CS ligar para ele e falar assim, tô te ligando porque queria te dar parabéns. Tô vendo aqui que hoje é seu aniversário. Você é um cliente muito importante para nós. É uma coisa simples, que não custa nada, não custa financeiramente, porque as pessoas acham que fazer emoção tem que ter muito dinheiro, tem que gastar muito dinheiro. Não precisa. Coloca lá, você tem filhos. Qual é a data de aniversário das suas filhas? No cadastro inicial, onde dá o maior trabalho é o cadastro inicial. Coloca essas coisas. Liga, não, tô ligando aqui para poder desejar parabéns para sua filha. Não tem pai, não tem mãe que você pegue pelos filhos. Liga, dá parabéns pros filhos. Ah, você sabe que seu cliente é viciado no Flamengo, no Atlético. Cruzeiro ganhou, sei lá, uma coisa assim. Manda para ele, fala assim, manda uma figurinha. O Cruzeiro ganhou. Acabou. Interage com ele nos momentos necessários. E a outra coisa também é pegar o momento em que o cliente está precisando, você está vendo que o seu cliente está indo pro buraco. Tentar ajudar ele a sair do buraco. E aí, sem ele te pedir. Porque quando você vê uma demanda que seu cliente está ali desesperado, você está vendo, está descarado da sua cara, você estende uma mão inicialmente para fazer um diagnóstico inicial e ajudar ele a desafogar, a pegar um ar, com uma simples orientação, você também coloca emoção. Porque não tem nada mais importante para o dono de uma empresa do que ver a empresa bem decolando. Ele não quer ver o filho dele, entre aspas, desgringolando, indo pro buraco. Então, existem várias possibilidades alternativas de você aplicar emoção, sem ter grandes investimentos financeiros, porque muitas vezes o investimento, o orçamento daquela empresa é limitado. Mas você precisa reter esse cliente. E existem possibilidades que são baratas, que são simples, que não custa nada. Então, o relacionamento ali é a alma do negócio, né? O relacionamento é importante. Ele é um dos pilares, é uma das coisas importantes, que é você olhar para esse cliente. Ele não pode ser simplesmente um número ali.
por isso que vem o CS. A figura do CS entra. Porque o CX... O que é o CS? O CS é a pessoa... O que significa CS? CS significa Customer Success. É o sucesso do cliente, traduzindo. Então, o sucesso do cliente, ele vai fazer com que esses clientes, eles passem de forma fluida em todo o caminho que foi desenhado para ele. Então, vamos supor, o cliente de uma empresa contábil, ele está com um problema numa guia, a guia foi errada. Vamos dar um exemplo. Ele não consegue refazer a guia. Para quem que ele liga? Quem que vai ajudar ele? Isso é um entrave, isso é uma barreira no meio do caminho. Então, o CS ele vai ajudar esse cliente a destravar esse caminho e ele seguir de forma fluida dentro da empresa. Mas cuidado, porque CS não é saque. Não é um setor de reclamação. Não é a secretária que fica com o WhatsApp, não, né? Não é isso. O CS ele é também um gerente de conta. Então, tem várias coisas que o CS não é. E o CS não é saque. O CS ele vai ajudar a solucionar naquele momento. Agora, tem que ter um setor para poder tratar os problemas, as reclamações, para que não aconteça com o próximo cliente. Porque aquela reclamação que aconteceu, você não vai tirar ela dali. Você vai consertar o problema. E aí você vai conseguir tentar resgatar esse cliente para ele não ficar com uma má impressão. Mas o que o saque vai fazer é ajudar a empresa a arrumar esse problema para não acontecer com o próximo cliente. Entendi. Então... tá, me fala os pilares aí. Vamos recapitular todos os pilares aí da... Estratégia, que eu comecei falando, que experiência do cliente é estratégia. Compreensão do cliente. Então, é você escutar a voz do cliente, você dar voz para ele, você realmente entender o que esse cliente deseja. Designer. E o designer aqui, ele entra na parte de serviço. Então, desenhar um serviço. Ok. Entendeu? Então, por exemplo, quando você fala de jornada, eu estou desenhando um serviço para esse cliente, para eu ter um serviço bem feito, para eu não ter entraves. E muitas vezes, quando você vai desenhar uma jornada do cliente, porque o que é jornada, afinal de contas? Jornada é caminho. São todos os pontos de interação do cliente com a empresa. Obter, comprar, servir, interagir com aquela empresa. Então, todos os pontos de contato existem dentro da jornada. Só que a jornada, ela também avalia a emoção do cliente, o objetivo do cliente. E a partir do momento que você começa a desenhar uma jornada, você pode pensar ali, mas esse ponto aqui está muito burocrático. Você acha que a gente tem que mudar isso aqui, não? Nesse momento? E aí você começa a pensar em coisas que você pode melhorar na jornada. Então, você acaba que você redesenha os caminhos. E muitas vezes, quando você está desenhando uma jornada, você começa a avaliar processos que estão falhos. E aí você começa a elencar todos esses processos, para depois você entregar para uma gerente de projetos, de processos, falar assim, a gente precisa mudar esse processo. Está atrapalhando minha jornada do cliente. Nossa, eu acho que isso é legal demais. Você falou duas coisas aí. Cada falha, cada reclamação, cada falha pode ser talvez um ponto falho no seu processo, que se você mudar, você muda toda a cadeia positiva da empresa. Muda tudo. Muda todo um ecossistema, muitas vezes. Mas tem que ter coragem para ouvir o cliente, hein? Tem que ter coragem, tem que ter desse estômago. tamanho, tem que ter. Não é fácil, não. Porque às vezes você vai escutar o que você não quer. E muitas vezes ele vai te escorraçar. Então você tem que ter muita humildade também para poder escutar o cliente. Literalmente abaixar a cabeça e as orelhas e escutar. E não pode interromper o cliente. Isso eu acho que é difícil pro ser humano, né? Mas é por isso que tem empresa que dá um passo maior que outras. A Apple escuta os clientes dela. A iFood, reclama na iFood pra você ver. Eles te ligam na hora. Eles te estornam na hora. Não que a empresa melhor de banco, vamos falar de dinheiro. O Itaú, se você reclama que você não reconhece aquela compra, ele estorna na hora, não te pede um comprovante. É o seu cliente que está falando que ele não reconhece aquela compra. Aconteceu comigo. Eu não reconheci uma compra. Estornou na mesma hora, chegou outro cartão em 4 dias na minha casa. E a segurança dos dados? E a segurança financeira do cliente? Então, tem que ter disposição para escutar e também para poder consertar os problemas. Então, escutar o cliente não é simples, não é fácil. E o cliente tem sempre razão? Nem sempre. Existe uma variável que eu acho que é a mais importante, que é que vai fazer o talvez. Tá? Não vou falar que sim, não existe o talvez. Porque é questão de segurança. Porque tem cliente que quer coisas que não são seguras de serem feitas. Transações agressivas, muitas vezes algumas manobras que podem ser até ilegais. Então é hora de você falar não para o seu cliente.
Ok. onde se coloca o seu na reta. Ok. Entendeu? Ok. Então, esse é o momento de você falar não. O problema é como que você vai falar não para esse cliente. Como que você vai falar não? Você vai falar assim, você vai ser preso? Se você fazer isso? Você sabe o que eu tô falando, né? Sei. Você vai ser preso se você fizer isso? Não é assim que a banda toca. Ô, João, é tanto indireto nesse podcast aqui que você precisa nem pro ar. Esse podcast precisa ir pro ar, não é só entre a gente. Entendeu? Então, assim, é como que você vai falar não pro seu cliente. É como você vai explicar para ele. Porque quando você fala não direto, ninguém vai entender. O que tem que acontecer, quando você fala não pro seu cliente, é você explicar de uma forma... como é que é a palavra? Didática. Você explicar de uma forma didática para que seu cliente e faça sentido aquilo que foi dito para ele. A partir do momento que ele entendeu, ele vai aceitar o não melhor. Não é totalmente diferente de você falar assim, você vai ser preso. Legal. Se você não pagar esta guia de impostos. Ó, senhor advogado do governo. Explica. É só explicar de uma forma educada. Na questão de segurança, e quando é o seu que está sendo colocado na reta, de uma forma legal, jurídica, aí é a hora de você falar não para o seu cliente. E explicar o não. Outra forma de falar não, quando o cliente pede coisas para você na hora da venda, que você vai literalmente ficar no prejuízo. Até que ponto vale o sim numa venda que vai te prejudicar financeiramente? Nossa, isso é muito importante. A gente tem isso aqui como regra. A gente... Eu acho que assim, existem alguns códigos de conduta para você fechar um negócio, que eu acho que é muito importante. E... Põe um pouquinho desse negócio para mim. Coloco. E você brigar com o cliente... Você brigar com o cliente na hora da venda, brigar no sentido assim, isso eu faço, isso eu não faço, isso que você espera de mim não vai acontecer, isso que eu espero de você, eu preciso que aconteça para o serviço dar certo. Eu acho que essa briga, antes de fechar o contrato e quando o contrato é enviado, brigar por cada cláusula, eu acho que é super válido. Por quê? Porque depois que o serviço começa, se alguma coisa que foi combinada ou que você entendeu que ficou subentendido, se ela não for feita, pois é. Acabou. Então, por isso que experiência também ela pode ser aplicada dentro dos processos da empresa. Porque se você tem uma linha... Porque tudo está na expectativa da pessoa. Se você alinha a expectativa na hora da venda, ele não vai... Se você estabelece com clareza a hora de que começa e a hora que termina, você não vai ter esse problema. O que eu acho que é importante? Quando o cara for fechar a venda com o cliente, o contador... O que eu faria se eu fosse um contador? O que eu faria? Eu faria uma pergunta pro cara na hora da venda. O que de fato você espera de mim? O que de fato você espera da minha empresa? E deixa o cara falar. Se o cara falar, eu espero que você consiga me ajudar a reduzir meu imposto, ou que você espera, enfim, ele vai te dar várias respostas. Você vai tentar entender realmente o que ele quer, realmente o que ele precisa. Você fala assim, cara, eu tô passando por você porque eu tô puto com a minha antiga contabilidade, porque ela não me entregou o imposto em dia, então você sabe que valor pro cara é não ser pego de surpresa. Se o cara virar pra você e falar assim... Isso é uma coisa legal, pra você poder até fazer alguns momentos uau. Ah, o cliente ele não quer ser pego de surpresa, ele fala assim, eu quero receber até o dia 10. Entrega no dia 5. Exato. Então, assim, o que é valor para esse cliente? Eu acho que isso é importante. Você já começa a fazer alguns alinhamentos, você já começa a trabalhar com experiência de uma forma muito simples e fácil. E você vai reter esse cliente, você vai dando segurança para ele, daquilo que você alinhou lá na hora de vender. Exatamente. Então, assim, e quando o cliente entra, se eu hoje, eu fosse montar uma empresa de contabilidade hoje, se eu fosse entrar de sócio em alguma empresa, em algum negócio relacionado a isso, sabe o que eu iria fazer? Foi o pilar que você escreveu de design. Uhum. O que eu faria? Eu faria todos os meus processos voltados para o cliente. Porque você quer ver me matar de ódio? Você quer ver eu morrer ou dar um infarto lá dentro da minha sala? É quando eu mando a documentação para o departamento pessoal e a menina do contábil vai e me pede o mesmo documento. Aí a outra me pede o mesmo documento. Mas isso é esforço. Aí o que acontece? Aí eu tenho a minha planilha de tudo que eu preciso pagar no mês. A contabilidade vai me mandar. Só que o departamento fiscal mandou. Mas o contábil não mandou com os impostos de renda retido. Mas o pessoal não mandou com tal coisa. Aí sabe o que acontece? É como se na mente do contador, a empresa ela funciona por departamentos. Então, você tem um fiscal, você tem um legal, você tem Ninguém conversa com ninguém.
Não, até que se conversam lá dentro e conversa com a gente. A questão não é essa. A questão é que a minha empresa não são departamentos. A minha empresa é uma coisa só. Então, se ela não. Se o meu. Por isso que é muito importante uma empresa contábil ter um gerente de contas para conseguir filtrar todos os departamentos e conseguir levar para o cliente de uma forma única. Porque eu não quero. Eu de verdade, eu não quero saber o que eu tenho que pagar de departamento pessoal ou de fiscal. Eu quero saber o que eu tenho que pagar. O número, o valor. Você quer fazer uma única transação, você uma não quer fazer. única transação. Eu quero entender. E o que acontece? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que aconteceu. Eu virei para a empresa de contabilidade. Isso é antigo, viu, gente? Isso aí é antigo, coisas antigas, tá? Coisas antigas, tá? Eu virei para contabilidade. E foi contabilidade assim. Nós estamos estourando faturamento, a base de faturamento. Eu preciso saber quanto que eu vou pagar quando eu estourar essa base de faturamento. Aí me deu um valor, ó, você vai pagar 12%, sei lá, 16%, não sei quanto que era, de cabeça. Você vai ter que pagar isso. Só que ela não me informou que no momento que eu estourasse, eu teria que pagar o retroativo desde janeiro daquela alíquota. Aí o que aconteceu? Eu concordei, entendi que eu tinha que pagar tantos por cento de imposto. O que ela fez? Emitiu a guia, não sei o que, fez o que precisava fazer, a gente estourou, deu tudo certo. Aí ela começou a mandar a guia. Mandou. Inclusive paguei, eu não vou falar quando eu paguei, porque senão vai. Mas assim, paguei guia retroativo desde janeiro. Então não é do passado, vocês estão vendo, né? Paguei guia retroativo desde janeiro, só que ela não me falou isso. E ela cagou pro meu fluxo de caixa. Ela cagou se eu coloco 10 mil por semana em anúncio. Ela nem sabe, a pessoa, o profissional. Então, assim, de fato, é só um departamento fiscal que eu contratei. Agora, eu não posso reclamar porque eu queria, talvez, uma consultoria. E me foi entregue uma contabilidade convencional. Talvez o erro seja do cliente, ao contratar, não entender exatamente o que está contratando. Mas será que não te prometeram isso? Na hora que foi vendido, não te deram esta impressão? De que você teria um alinhamento muito maior? Te teria um suporte? Teria uma pessoa disponível para te ajudar? Depende do que te falaram também na hora. Exato. Então, assim, são tantas surpresas e são tantos golpes no fluxo de caixa que uma empresa toma, que se a empresa não tiver muita força e muito caixa, ela não aguenta. Aí ela quebra, e sabe o que acontece? Aí o contador vai ficar sem um cliente também, porque ele vai ter que fechar a empresa. Pede pra guardar na recepção. Aí quebra. Mas aí, mas aí esse cliente vai quebrar, e o contador é uma burrice isso, não me desculpar. É uma burrice, porque se ele permite que o cliente dele quebre, ele vai perder também um cliente de recorrência no mês. Então, por que ele não ajuda esse cliente a ser melhor? Porque talvez a contabilidade não saiba ser melhor. É por isso que é muito importante a gente fazer esse conteúdo. E ensinar para o cara o que é um design dentro da experiência do cliente. O que é desenhar o seu produto e o seu serviço e desenhar todo o seu processo para que o cliente ele consiga ver a empresa contábil. Ou que você desenhe o seu processo também, que tem uma coisa. Ou você desenha o seu processo ao ponto que a sua empresa, ao ponto que o seu cliente não tem nem contato com você, só manda os guias pro cara, que tá tudo bem também. Tá, mas aí se o objetivo da empresa for esse, tá tudo certo. Você vai vender isso, tá tudo bem. Agora, se você deseja ter outros produtos pro seu cliente, eu recomendo desenhar uma jornada. Pra você entender exatamente por onde que o seu cliente passa, quais são os pontos ali que você está em dúvida, falando, nossa, será que eu tenho que melhorar esse ponto? Será que esse ponto é inconsistente? Por que eu estou fazendo esse cliente passar por essa etapa? Se eu estava com todas as informações antes, eu estou perguntando isso aqui de novo. Então, você mapear tudo isso, você vai reduzir esforço e você também vai fortalecer o básico que você está entregando. Agora, tem uma outra coisa aqui também, que é a medição. É você medir o que o seu cliente está falando. E você medir todo o ecossistema que influencia o seu cliente. Então, por exemplo, eu medi o tempo de envio de guia. Eu estou enviando o tempo certo? Eu estou passando do prazo? Então, essas medições que influenciam diretamente na entrega do produto e também nas percepções do cliente são importantes. Número de reclamações, NPS, e além desses outros números operacionais que influenciam na percepção e na entrega do produto para o cliente.
O outro pilar é a governança, que acaba que ele está muito ligado com o pilar cultura. Porque como você faz a governabilidade dentro da sua empresa e você insere o seu cliente nisso, você vai definir ali que o cliente é importante ou não. Só que não adianta uma pessoa, 2 pessoas, tem que estar todo mundo decidido a fazer isso. E por isso que isso tem que vir lá de cima. Não pode ser uma pessoa, eu quero ter um CS, aí bota no CS, coloca um sucesso do cliente, uma pessoa de sucesso do cliente. Aí ele fica lá levantando, morrendo afogado com a bandeira do paciente, do cliente, com a bandeira da métrica. Não pode. Todo mundo tem que estar imbuído de um único objetivo. Então, por isso que também trabalha com cultura. Então, tem que estar todo mundo numa mesma decisão. E sabe uma coisa que, quando a gente fala assim, trabalhar a cultura, trabalhar a experiência do cliente, antes da gente pensar em trabalhar a experiência do cliente, a gente tem que pensar em trabalhar a experiência do colaborador que vai atender o cliente, né? Porque não adianta nada. Eu vou te falar uma coisa que eu fiquei sabendo, tá? Eu fiquei sabendo que tem empresa de contabilidade aí, é sério. Escuta essa, que no café da manhã, é de verdade isso, que no café da manhã, o cliente, o funcionário dele pode tomar uma xícara de café só e voltar. Não pode tomar 2. Você não pode tomar 2 xícaras. Agora, como que você... Nossa, não faça comigo não, que é tortura. Ué, agora, como que você quer... Essa história é verdade, não é brincadeira, não. Como que você quer que um cara que toma uma xícara de café... Atenda bem o cliente. Atenda bem seu... Na verdade, não é nem questão de ser café. A questão é como que você limita o cara ao ponto do cara poder tomar só uma xícara de café. Como que você pode querer que ele atenda bem e faça alguma gracinha pro seu cliente, sendo que dentro da própria empresa ele tá, entre aspas, passando fome? Por isso que tem que vir de cima. Porque não adianta trabalhar só com o cliente, tem que trabalhar com uma cadeia inteira, por isso tem que ser uma coisa cultural. Tem um lado da experiência do cliente que é o employee experience, que é a experiência do colaborador, a experiência do trabalhador. Como é que chama? Employee experience, é X. Tem o CX, que é o Customer Experience, experiência do cliente, e tem o EX, que é o Employee Experience, experiência do colaborador ou do empregado. Então, também é importante olhar, precisa ter minimamente um ambiente saudável. Você limitar um colaborador, um funcionário a tomar uma xícara de café, não espere que ele vai fazer coisas maravilhosas para o seu cliente, que vai fazer com que ele seja fidelizado ali. Então, assim, você tem que olhar para dentro primeiro também. Por isso que tem que começar lá de cima. Quando você pensa no cliente, você tem que pensar também na cadeia que esse cliente está passando. Por isso que quando você olha para a jornada, você começa a ver vários pontos. Existe uma prática muito legal, que quando você mapeia a jornada, além de você mapear a emoção do cliente dentro da jornada, você mapeia a emoção do funcionário junto. Porque às vezes você está ali, puta emoção, puta momento bom que eu tô fornecendo ali pro cliente, mas eu tô esfolando a minha equipe. A equipe tá na merda. Porque eu tô ali, urrando para poder entregar as folhas até o dia 5. Mas por quê? Tem algum problema processual que eu tô esfolando a equipe para atender a demanda de um cliente. Aí o que vai acontecer? Não vai parar um funcionário. E vai todo mundo começar a errar guia. Vai todo mundo começar a errar processo com o cliente. Então, quando você mapeia a jornada, tudo fica mais claro. Mas ainda assim, a jornada não é a solução dos problemas. O que vai trazer a solução dos problemas é você mudar a atitude e mudar e ter uma estratégia. E você decidir que isso vai ser a estratégia da sua empresa. Tem empresa que isso está sendo diferencial para a sustentabilidade. Existem alguns segmentos, alguns nichos de mercado que trabalhar com a experiência do cliente está sendo uma transformação. Uma transformação que está fazendo com que essa empresa seja sustentável ou não. Então, não existe mais grandes empresas. Você pode olhar aí, Ambev, iFood, Apple, Itaú, grandes empresas que essas empresas têm o setor de experiência do cliente e têm estratégia voltada para cliente e também tem sucesso do cliente. E o que mais está acontecendo é aparecendo empresa que trabalha com experiência do cliente, sucesso do cliente, para poder ajudar as empresas a serem melhores. E são coisas que estão acontecendo. Agora, se o contador não está vendo isso no mercado, cara, você está atrasado. Fica vivo. Senão você vai ficar para trás. Então, tudo isso, existe uma cadeia voltada para o cliente. E muitas vezes está declarado. Só precisa abrir o espectro e parar para enxergar. Para olhar um dia como que seu cliente está passando. Para olhar um dia como que seu colaborador está tratando seu cliente. Se você pegar, às vezes, o WhatsApp para fazer uma auditoriazinha rápida, você pode pegar erro de português,
umas respostas mal dadas. Vai pegar. A questão é ter disposição para fazer isso. Só que existe uma recompensa para essa disposição, que é o cliente ficar, é o cliente trazer outros, falar bem de você. Trazer o cliente certo e dispensar os que não estão dentro da cultura da sua empresa. Exatamente, porque às vezes qual que é o sofrimento que vai fazer um cliente que não está alinhado, que não foi alinhado à expectativa lá no início? Aí foi até que eu falei no outro podcast, no último que eu fiz sobre cliente tóxico. É saber demitir o cliente na hora que tiver que demitir. Antes do cliente te demitir. Exatamente. E ele começar a falar mal de você. Porque quando um cliente fala mal de você, você precisa de 5 falando bem pra você neutralizar um falando mal. Você vai conseguir 5 clientes rápidos, assim? Não consegue. Isso é igual você vai num restaurante, você come a comida tava maravilhosa. Você volta pra casa feliz. Mas se a comida tiver azeda, todo mundo que você encontrar, que você vai falar, puta que pariu. Não vai lá, não. Restaurante, comi naquele lugar, a comida tava azeda. Então é isso. Pessoal, então eu acho que a gente conseguiu bater um papo aqui, né, sobre um início sobre experiência do cliente. Acho que a gente pode até fazer depois algumas coisas mais específicas, só sobre métrica, só sobre jornada, porque é um assunto muito grande. Então passa seu LinkedIn pessoal aí para quem quiser saber mais. Você tem um podcast na área de experiência do paciente, que é um pouco diferente. Passa aí seus contatos, faça o jabá aí. Pessoal, olha só. Seu jabá. Me segue lá no LinkedIn, é Camila Barcala, Camila com C e 2 L's, Barcala, escreve como se fala. Entrem no Peixescast, tem assuntos sobre experiência do paciente. Eu tenho vários trabalhos mais aprofundados em experiência do paciente, que é até muito mais complexo do que a experiência do cliente. Não deixem de acessar lá o Peixescast, me segue no LinkedIn, e é isso. Tá bom, amor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Adorei gravar com você. Eu também. Pessoal, e se você quiser saber mais, tem os canais aí da Camila. Se você quiser aprofundar sobre isso, não se esqueça que a logo da nossa empresa é um funil de vendas. Corta para do meio. Se você vê aqui a nossa logo, o último aqui é o que a gente fez uma esterilização sobre com o foninho aqui, com o fone, mas isso aqui é um funil de vendas e depois que o cliente entra, a retenção desse cliente é muito importante, o lifetime dele, quer dizer, quanto tempo ele fica na sua empresa e quanto dinheiro ele deixa na sua empresa é muito importante. E cada vez mais você conseguir criar processos e criar um produto, né, o que a Camila falou relacionado a design, que favoreça seu cliente, que realmente seu cliente ele consiga tudo que ele busca com a sua empresa, você consiga entregar, você conseguir ter mais sucesso, ter mais clientes, mais indicações e prosperar mais e ter um cliente que de fato seja leal com você, assim como você é leal com seu time de futebol, assim que por exemplo, quem treina jiu-jitsu é tão leal quanto a academia que treina, ou quem faz algum esporte. Crossfit. Um crossfit, por exemplo, é uma legião que é muito fiel, né? Não vou nem fazer piada de crossfit. Não faz não, cuidado. Então, assim, é isso. Então, eu acho que tudo isso, se você pegar o crossfit é até um bom exemplo. Se você pegar todo o processo, desde o momento que você entra no crossfit e o tempo que você passa lá, todo é voltado para sua emoção. Cheio de gatilho para te manter ali viciado. Cheio de gatilho de comunidade, gatilho de diversas coisas. Então, são alguns exemplos. Você pode pegar também banco, por exemplo, que tem diversas que tem a experiência do cliente com muita maestria ali. Então é isso, eu acho que eu quis trazer um pouco desse conceito. Acho que esse pedacinho aí do funilzinho, quem vai garantir ali essa retenção vai ser a experiência do cliente. Pronto. É isso. Então, pessoal, vamos reter cliente, vamos segurar cliente, vamos ganhar dinheiro, prosperar. Muito obrigado. Obrigada. E até o próximo episódio. Valeu. Tchau, pessoal.